Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na aula de hoje, abordaremos o Brasil como signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos e a pretensão de universalidade deste documento, que é um dos mais importantes do mundo contemporâneo. Também faremos referência à Liga das Nações e à Organização das Nações Unidas, órgãos internacionais criados com a finalidade de assegurar a paz mundial. Desde 1948, o Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porém, apenas após a ditadura civil-militar, que durou de 1964 a 1985, o Brasil estabeleceu o marco jurídico em harmonia e consonância com as obrigações internacionalmente assumidas relativamente aos direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos se tornou referência e paradigma para a nossa Constituição de 1988, especialmente no artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Ao assegurar direitos individuais e coletivos, é dito que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, estabelecendo o pluralismo como valor sociopolítico e cultural. Mas, apesar de o Brasil ser signatário e incorporar preceitos fundamentais da Declaração na Constituição, as desigualdades sociais violam direitos humanos previstos na Constituição Federal e dificultam o acesso à cidadania. Pessoas em situação de rua ou com trabalho análogo à escravidão, maus tratos, abandono, assistência insatisfatória ou desassistência quanto à saúde e alimentação de pessoas com deficiência, violência contra mulher, crianças, idosos ou pessoas LGBTQIA+, são alguns exemplos de violações dos direitos humanos em nosso país. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi promulgada em 10 de dezembro de 1948 pela ONU, Organização das Nações Unidas. A declaração constituía uma resposta imediata às atrocidades cometidas nas duas grandes guerras mundiais e era também a culminância de um ideário construído arduamente durante pelo menos 2.500 anos, visando garantir paz, igualdade e liberdade para qualquer pessoa, em qualquer circunstância. A novidade desse documento está na sua universalidade e na abrangência das suas temáticas. E é hoje o documento mais traduzido no mundo, alcançando 500 idiomas e dialetos e inspirando outros documentos internacionais e sistemas. Aliás, a paz internacional pressupõe que tais direitos sejam respeitados em toda parte. Os principais responsáveis pela declaração foram John Peters Humphrey, um canadense, e René Cassin, um francês. Embora não seja um documento com obrigatoriedade legal, embasou o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e também o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, os quais possuem força de lei. A Liga das Nações foi instituída pelo Tratado de Versalhes em 28 de junho de 1919, após a Primeira Guerra Mundial, envolvendo Woodrow Wilson, presidente norte-americano, David Lloyd George, primeiro-ministro britânico, e Georges Clemenceau, primeiro-ministro francês.
Esse órgão internacional deveria atuar como regulador da situação política do mundo, com a finalidade de evitar futuras guerras. Embora os Estados Unidos tivesse sido um dos principais negociadores do tratado, o Congresso norte-americano não ratificou o documento. Também não aderiu à Liga das Nações. A Liga fracassou, já que os Estados Unidos não a ratificou, faltando, portanto, coesão e poder executivo para mediar conflitos diplomáticos e impedir futuros conflitos bélicos. Ela foi oficialmente dissolvida em abril de 1946, vindo a ter como sucessora a ONU, Organização das Nações Unidas. A ONU foi criada em 26 de junho de 1945 pela Carta de São Francisco, logo após o término da Segunda Guerra Mundial. Mas a ONU não nasceu democrática, pois o controle das decisões pelo direito de veto ficou assegurado apenas a um pequeno número de estados com assento permanente em seu Conselho de Segurança, com poder de veto. Embora o Brasil seja signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos desde 1948 e tenha incorporado muitos de seus preceitos à chamada Constituição Cidadã de 1888, a desigualdade aqui existente impede o cumprimento estrito daquilo que o documento estabelece. E a ONU, em tese garantidora da paz e dos direitos humanos, precisaria ser mais democrática, a fim de melhor refletir as tensões entre os fatos e os valores do nosso tempo. Até a próxima aula.